Bom, Super Sentai chegou ao fim, né, com o final de Gozyuger. E eu vim gravar esse vídeo aqui, que não vai ter edição, não vai ter corte nem nada, vai ser só eu falando aqui, por sei lá quanto tempo, sobre essa franquia e sobre um pouco de Gozyuger, que, olha, foi uma série conturbada, uma série bem bagunçada, que tem muitos defeitos. No final eu acho que eu acabei gostando um pouco, sim, sabe? Mais pelos personagens e pelos visuais do que pelo resto. Mas eu entendo todo mundo que odiou Ghost hoje e foi engraçado que a reação de todo mundo quando acabou o episódio foi só falar, ah, que merda, tá ligado? Mas enfim, Super Sentai, né? O vídeo é pra falar mais sobre Super Sentai. Eu não gravo vídeo há um tempo, na verdade o último vídeo desse canal foi o vídeo sobre a conferência de Gozyuger, né? E eu não lembro se eu comentei nesse vídeo, mas nessa época eu já achei um pouco estranho o fato de Sentai ter adiantado a comemoração dos 50 anos, né? Porque era pra ser o Sentai 49 e o Sentai 50 tá começando agora, né? Os 50 anos ser esse ano, como sempre foi, né? Os 10 anos de Jewolder e tudo mais, 5 anos de Zenkaiger. Mas eles decidiram contar o Patoranger como o Sentai 43 e empurrar um pra frente, fazer o Gozuji assim ser o Sentai 50, né? E tipo, pra mim, ou era uma ideia muito foda que tinha surgido pra Gozyuji e a Toei resolveu fazer logo e não esperar um ano, ou era uma despedida, era um clima de adeus. O que fazia sentido com a lore de Gozyuji, sobre todos os percentais terem morrido na Guerra Universal e só ter sobrado é, o Tegasword, os Gozyujis e os Universcentes, que são cópias dos poderes originais dos Sentais. Então tinha um clima assim de despedida. Comparando com uma outra série que eu já vi na minha vida, que foi Beyblade Burst. Beyblade Burst teve 6 temporadas, mas chegou uma temporada específica, que foi a quinta, que tem um clima assim meio de despedida, e aí você percebe. Apesar de que Beyblade acabou tendo mais uma temporada, né? Mas não vou falar muito sobre isso. Mas Gozuger passava um clima de despedida. Até que chegou, se eu não me engano, outubro de 2025, do ano passado, ou do novembro, por aí, início de novembro. E anunciaram que o Super Sentai seria encerrado após o final de Gozyuja, né? Depois de 50 anos, a franquia se encerraria por conta das vendas que estão muito baixas. Era mais custoso produzir o Sentai do que o retorno. O retorno não vinha quase nada, né? Em comparação com o que eles investiam, enquanto o Kamen Rider bomba, Ultraman bomba, Precure bomba. Bomba no caso de estourar, de foda em vendas, né? Porque bombar geralmente é que foi ruim, não estou falando nesse sentido, tá? E aí falaram até de natalidade do Japão, que tá baixa, aí as crianças não estão mais assistindo, enfim. Um tempo depois dessa notícia foi anunciado o Project Red, né? Que é o Red significa Records of Extraordinary Dimensions. É, e aí vai ser uma série de uma nova franquia que é como se fosse um sucessor espiritual do Super Sentai, que tem heróis vermelhos. E a primeira série, que vai ser semana que vem, é o Chouchukei de Gavan Infinite, ou Super Space Sheriff Gavan Infinite, né? Quem aí manja dos Tokusatsu sabe que existia o Gavan lá antigamente. Até outro dia, recentemente, tinha filme do Gavan. E agora ele vai ganhar uma série fazendo parte da franquia Project Red, né? Que, assim, eu não entendi muito bem, sabe, o que vai ser, tipo assim, quando acabar esse Gavan, o que vai ter? Vai ser outro Gavan, vai ser outro Metal Hero, vai ser algo parecido com Sentai, aí eles pegaram o Gavan que já existia e refizeram só pra introduzir e depois vai ser um bagulho original. Porque heróis vermelhos, sabe? Lembra, sabe, Sentai, eles pegaram, cara, esse Gavan Infinite, tudo que eu vi até agora é como se fosse um Gavan, se fosse Super Sentai, sabe? Sinceramente. O que dá até algumas inspirações de fanfics, né? Mas, enfim, isso não é o caso. E aí vai ter isso, né? Esse Kavan vai começar semana que vem. Eu tô gravando esse vídeo algumas horas depois. Eu tô gravando esse vídeo 3 horas depois do final de Gozyuja. São meia-noite e 52 agora. O episódio acabou 10 da noite. E, cara, Super Sentai, pra minha vida, foi muito importante, sabe? E foi muito irônico que eu conheci Super Sentai, tipo, sem querer. Tipo, por uma pesquisa.
porque tinha voltado a ver Power Rangers na época de Beast Morphers, que lançou na Netflix, ou seja, era ano novo de 2020. E aí eu vi a primeira temporada, eu adorei, eu queria saber quando ia lançar a segunda. Pesquisando a segunda temporada, eu caí, né, no Mega Power Brasil, no Tokudok, que falam sobre o Super Sentai também. Tem vídeos deles falando do Super Sentai, né? E Kamen Rider, mas não vem ao caso. E eu descobri o Super Sentai, fiquei, caraca, eu não sabia que Power Rangers tinha uma versão japonesa, que Power Rangers era uma, entre aspas, cópia desse japonês, vou assistir. Aí eu assisti, eu lembro que foi 11 de fevereiro de 2020, eu assisti o Super Sentai Cycle Battle. Eu assisti com legenda em indonésio, irmão. Tipo, eu não entendi nada direito, mas eu assisti e achei super legal, sabe? Eu era uma criança de 12 anos na época. Eu fiquei, pô, mano, vou acompanhar, tá ligado? Pô, gostei. Aí o Marvelous, o Gokai Red e o Yamato, que é o Dio Igoro, foram os que eu mais gostei nesse Psycho Battle. Aí eu comecei a ver Gokai de Wolder, foram meus primeiros Super Sentais. Ainda em fevereiro de 2020, né? Mas pro final de fevereiro. Faz que 2 semanas depois que eu vi o Psycho Battle. E aí eu comecei a ver Super Sentai, eu lembro que teve o anúncio da conferência de Kira Major, que foi em janeiro, isso foi antes de eu ver o Psycho Battle, mas eu já tava entendendo que era Super Sentai, já conhecia, não tinha assistido nada ainda, mas conhecia e acabei vendo, teve a conferência de Kira Major, vi as novidades, pô, vai estrear e tal, vou assistir, né, semanal. Eu vi, antes de eu conhecer a News Act, que se você tá na Tokunet, né, você vê Tokusatsu, você deve saber o que é News Act, né? Aquela fansub e tal. E aí eu comecei a ver Kira Major, mas nem fui pelo News Act, foi pelos super animes. Aí eu via Gokaiger, eu via J-Wolder, Kyoryuger, Lupet, eu vi tudo nos super animes, sabe? E aí eu fiz amigos, sabe? Por causa de Super Sentai, porque eu não sou uma pessoa que tem muitos amigos, né, na vida real. E nessa época, então, muito menos. Eu fiz muito mais agora, nos últimos anos, falando um pouco da minha vida pessoal agora, né? Fiz muito mais amigos nos últimos 2 anos do que na minha vida toda. Então eu tinha poucos amigos, eu tinha tipo 2 amigos, 3 amigos, assim, mundo afora, que não ligavam, assim, quando eu falava de Sentai e tal. E acabou que eu comecei entrando no Amino. Era uma comunidade de Tokusatsu do Amino. Eu não lembro mais o nome, era Amino, se não me engano. E aí falava lá de Kamen Rider também, né? O povo via Kamen Rider, Super Sentai, o povo fazia RPG. Era bem maneiro, eu achava bem da hora lá. E aí, só que eu nunca gostei muito de usar o Amino. Pra mim a interface, o jeito de mexer no Amino nunca me agradou muito. E aí eu acabei entrando em servers do Discord. E um específico é o servidor da News Act Fansub. E, cara, tipo, isso foi tudo, foi por causa do Super Sentai, né? Por isso que eu tô falando isso. E aí eu conheci tantos amigos, tá ligado? Pessoas que foram tão especiais pra minha vida, são muito especiais até hoje, eu falo com essas pessoas, são meus amigos de verdade. Passamos por muita coisa juntos, eles me ajudaram em momentos difíceis, momentos de dúvida que eu tinha, sabe? Conheci um web amigo pessoalmente pela primeira vez por causa de ter entrado no server da Zect, que eu acabei criando uma conta no Twitter. E aí conheci esse cara quando eu ainda estava morando no Rio de Janeiro, né? Agora não moro mais. Mas, pô, isso tudo foi graças a Sentai. No caso foi graças a Power Rangers, mas eu tô falando sobre Super Sentai. Porque se não fosse uma pesquisa, a minha curiosidade de ver logo a segunda temporada de Power Rangers Beast Morphers, eu nunca ia conhecer Sentai. Se eu tivesse só esperado, tá ligado? Tipo, se eu tivesse esperado, vinha um ano novo, eu tava com tanto hype, eu queria logo saber quando ia lançar. Então eu não consegui esperar, fui atrás de pesquisar. E aí achei Super Sentai ali, um tempo depois conheci Kamen Rider. E aconteceu isso tudo que eu falei, de eu entrar no servidor da News Act, fazer grandes amigos. Pra quem é mais, manja mais aí da Tokunet, tá ligado no cancelamento que teve há 3 anos atrás, vai fazer 3 anos disso já. Que eu e os meus amigos, a gente tava presente quando isso aconteceu. Foi bizarro, sabe? Então, tipo, tantos momentos bons quanto ruins aconteceram até hoje em dia.
Até o dia de hoje, em que Sentai acabou, nossa, aconteceu muita coisa. Eu fico com uma sensação agridoce com o final de Super Sentai, que é um hiato, na verdade, porque o produtor Shirakura, se não me engano, ele falou numa entrevista que Sentai vai voltar um dia, mas por enquanto não. Enquanto vai ser só Project Red, mas Sentai volta um dia. Enfim, nem lembro mais o que eu tava falando. Eu fico com uma sensação agridoce, porque Gozyuger, como eu disse, foi uma série bagunçada, cheia de defeitos, com muitos problemas, tanto externos, não é só para dentro da série, problemas de fora, que acabou afetando muito a série, principalmente nos últimos 12 episódios da série, 13, afetou muito. Eu vou fazer um vídeo depois, de repente, falando de Gozyuger, né, em detalhes. Eu não vi o episódio final legendado ainda, eu só vi ao vivo. Junto com esses meus amigos, sabe? Acabou o episódio, eu fui conversar com eles sobre isso. E é muito bizarro, assim, bizarro no sentido bom pensar em tudo que aconteceu graças a uma franquia de Power Ranger japonês, tá ligado? Tipo assim, eu fico triste por isso. É uma franquia muito legal, uma franquia muito boa. Uma das minhas séries favoritas, que é Osama Sentai King Oger, é um Super Sentai, sabe? Um Super Sentai maravilhoso e muito diferente, né? De tudo, sabe? Dawn Brothers também, que é um dos meus favoritos. Kira Major, que não é um dos meus favoritos hoje em dia, mas na época me marcou muito, né? Na pandemia. Fez parte de vários processos da minha vida. Zenkaiger também, sabe? Fiz muitas amizades, né? Muitos melhores amigos, muitas amigas, pessoas que eu gosto muito. E é bizarro pensar que foi por causa de Super Sentai. Tudo isso, sabe? Eu conhecer essa gente, eu conversar com essa gente, e conviver mesmo, tipo, de todo dia, ser rotineiro, a gente se falar, a gente jogar junto, a gente compartilhar coisas das nossas vidas, sabe? Tipo, eu vou entrar pra faculdade agora, eu terminei a escola, vou pra faculdade. Eu tava conversando sobre isso com eles, como se eles fossem, pô, sei lá, parentes meus, tá ligado? Conversando na moral, sabe? Com pessoas que moram a centenas de quilômetros de distância de mim. Talvez agora eu esteja mais perto de alguns, não sei, sei lá. Mas isso não é o caso. Pô, foi bom, sabe? Agridoce, feliz que Gozyuji, essa série bagunçada, acabou, apesar de eu ter gostado um pouco. Mas triste o Super Sentai ter acabado. Uma franquia que, repito, eu vou repetir muitas coisas nesse vídeo. Foi muito especial pra minha vida. Não é a franquia da minha vida, assim, favorita de todas. Hoje em dia, eu sou muito mais Kamen Rider, por exemplo, Zets, eu tô adorando ver Zets. É um Kamen Rider que tem um status quo muito monótono, assim dizendo, mas que tá bem legal. Eu acho que agora a parte que Zets tá chegando, acho que as coisas vão começar a mudar. Então, o povo que tá achando Zets monótono, fica tranquilo, que eu acho que agora vai ter um ponto de chave. Esse último episódio, eu acho que foi um ponto de chave, mas enfim, não é pra falar de Zets. Mas enfim, eu sou mais Kamen Rider hoje em dia, né? E Kamen Rider também mudou muito minha vida, principalmente Revice, que inclusive o primeiro brinquedo que eu comprei de Tokusatsu foi o driver de Revice. Eu tenho aqui comigo, depois de 4 anos eu consegui realizar esse sonho, que pra mim é um sonho. Eu sou uma pessoa que tem sonhos simples, sabe? Eu não almejo coisas enormes e gigantes, eu tenho sonhos simples, sabe? Eu realizei um sonho, comprei um brinquedo de plástico japonês. E fiquei tão feliz, como se eu fosse uma criança, abrindo, montando, botando as pilhas, vendo os sons, brincando com o cinto, eu indo na rua comprar bateria, sabe? Um dia eu vou comprar algo de Tokusatsu, de Sentai também, né? Eu quero muito comprar a espada dos King Ogers. Tenho que ver isso logo, porque como o Super Sentai, entre aspas, acabou, vai ficar raro e difícil de achar essas coisas, talvez, né? Mas eu quero muito ter um dia. Outro sonho que eu quero realizar. Poxa,
sei lá, graças a uma pesquisa que eu fiz em um sábado aleatório em 2020, no início de 2020, graças a uma simples pesquisa, muita coisa aconteceu. Não tem como falar tudo. Foram muitas coisas boas, coisas ruins também já aconteceram, desentendimentos, brigas, mas também muitos amores, muitas amizades, muitas paz, muitas resenhas, sabe? E até hoje, né? Graças a Sentai, e mesmo sem Super Sentai, acho que eu vou continuar tendo amizade com essas pessoas. Um dia, talvez eu encontre essas pessoas pessoalmente, sabe? Pessoas que eu converso há 6 anos, vai fazer 6 anos que eu conheço essas pessoas, é muito bizarro. São, tipo assim, estão virando amigos antigos meus, tipo, o meu amigo mais antigo tem, sei lá, 16 anos que eu conheço ele. O meu segundo amigo mais antigo tem 10 anos que eu conheço ele. E o meu vínculo com esse meu amigo, ele foi fortalecido por causa de Tokusatsu, de Super Sentai, de Kamen Rider principalmente, Saber, para ser mais específico, na época ali, 2020, que esse amigo também esteve muito presente na minha vida, em momentos muito importantes para mim, amigas também, sabe? Eu também estive presente em momentos dessas pessoas, da vida delas também, sabe? Assim como me ajudaram, eu espero ter ajudado, mesmo com alguma fala que eu tive em algum momento, tenha feito alguém pensar, ajudar, né? Que amizades servem para isso, né? Pô, tantos grupos que já foram, já acabaram, tantos grupos que a gente já ficou e saiu, e como a gente tá hoje, sabe? Isso graças a Super Sentai, eu tenho que repetir. Porque se não fosse Super Sentai, eu acho que a minha vida, muita coisa que aconteceu nesses últimos 6 anos, iria demorar ainda mais pra acontecer, sabe? Muita coisa. E, poxa, imagina se eu tivesse descoberto Sentai só após o final de Power Rangers. Tipo, eu ia conhecer Super Sentai, e meu primeiro Super Sentai ia ser Bumbunger, aí o meu segundo Sentai ia ser Gozyuger, e eu ia acabar, não ia ter mais nada, tá ligado? Que aí acabou o Sentai. Nossa, ainda bem que eu acho que eu conheci Sentai na época certa, da pandemia. Kira Major, assim, foi muito bom naquele momento de pandemia pra mim. E acho que pra todo mundo, assim, apesar de que hoje em dia, você olhando, nem é uma série boa, mas na época foi muito bom acompanhar. Zenkaiger era a mesma coisa, Dawn Brothers foi muito divertido, e Dawn Brothers passou na melhor época da minha vida, que foi 2022, né? Por isso que eu também gosto tanto de Revice. E Revice, a parte que passou em 2022 foi a parte que o povo fala que é ruim, né? Mas foi bom pra mim, eu gosto e é isso, sabe? Então, tipo, você ter séries boas e divertidas passando em épocas muito boas da sua vida é muito bom. Teve King hoje que já passou numa época muito difícil da minha vida, a época mais difícil que eu tive até agora, mas tinha King hoje pra eu ver toda semana, eu tinha um motivo assim, tipo, poxa, sábado tem King hoje, mano. Eu chegava na sexta-feira e ficava feliz, que no dia seguinte eu ia ver Gozyuji, né, com uma amiga. A gente assistia junto, né, os episódios de King hoje, a gente viu a série inteira. O último episódio a gente viu em Cal, aí eu até chorei em Cal quando acabou King hoje. Eu chorei no final de 3 tokusatsu na minha vida. Kira Major, que foi o meu primeiro Sentai, né, acompanhei semanalmente, e por tudo que tinha acontecido na época, era como se o final de Kira Major fosse uma época se fechando. Depois com Revice, que foi foi o Kamen Rider da minha vida, eu não consigo ter outro favorito. Tô gostando pra caralho de Zetsu, mas não vai superar pra mim. Tem Faz, tem Agito, tem Kabuto, que eu gosto pra caralho, mas não supera Revice pra mim. E aí chega o dia que vem o episódio final, essa página se fechando e esse livro ficando na minha estante de memórias, né? Para eu sempre relembrar quando eu quiser, mas que acabou, sabe? E chorei com o final de King hoje, que foi uma série que me ajudou muito nesses momentos difíceis que eu tive, que foi o ano de 2023 como um todo, e esse momento se encerrando, que foi triste por King hoje ter acabado, uma série que eu tanto amei.
feliz por essa era ter acabado, né? De coisas ruins da minha vida, em todo. E eu tô triste agora, eu fico triste que Super Sentai tenha acabado, porque junto com isso fecha todas essas épocas. Todas. A era de Kira Major, a era de Zenkaiger, a era de Dom Brothers, a era de King Oger, a era de Gunbunger e a era de Gozyuger. Esses 6 anos em que a franquia Super Sentai esteve presente na minha vida todos os dias. De algum modo, todos os dias. E agora eu pego esse grande livro que foi escrito durante os 6 anos, eu fecho a última página, guardo nas minhas memórias, para um dia rever. Eu espero que sim. Um dia eu já vou estar trabalhando, de repente já vou ter minha própria vida, minha casa, né? Não vou estar mais dependendo dos meus pais. E do nada eu vou abrir o celular e vai ter anúncio: Super Sentai vai voltar no próximo ano, no início do próximo ano. Sabe, eu tenho certeza que eu vou sorrir muito, vou ficar muito feliz, vou falar com esses meus amigos: caralho, o Sentai vai voltar. E nossa, foi incrível, sabe? Esses anos acompanhando toda semana. Mas teve momentos em que eu me afastei um pouco, né? De Sentai. O Bunger mesmo porque foi uma época que aconteceu algo um pouco complicado na minha vida. Aí eu acabei me afastando um pouco de tudo. E voltei depois, né? Uma série que me ajudou também. Uma série que não tá nas minhas favoritas, mas que me ajudou também nesse momento difícil que eu tive em 2024. Por isso que eu tenho essa gratidão por Super Sentai, por Kamen Rider, que esteve ali nos momentos difíceis, que me deram morais, né, de vida, lições de morais, né, ensinamentos, me deram motivação, me confortaram, né. Todos os meus amigos também fizeram parte disso, todos os meus amigos que eu conheci, pessoas que eu nunca, alguns eu nem vi a cara, né, nunca vi na minha frente, mas são pessoas que foram tão importantes pra mim. E é isso, eu só tenho que agradecer. Eu fico muito feliz que essa franquia teve presente na minha vida, de verdade, assim, parece bobo falar, né, poxa, uma franquia pra criancinha de 4, 5 anos japonesa, tá ligado? Fez tanto parte, assim, da minha vida, marcou tanto, dos meus 13 anos de idade até os 18, 19 quase, né, caramba, foi muito bom, eu agradeço muito. Ainda tem muita série Sentai pra eu ver. Eu não vi nenhum quarto das séries Sentai, tem 50. Não, tem 49, eu não vi nem metade disso. Eu acho que eu vi 11 Super Sentais completos. Não, um pouco mais, acho que eu já vi uns 15 na real, porque eu vi de Gokaiger pra frente, eu vi todos, menos de Ninja e vi Gonger. E vi Changeman também, quando tava passando na Band, mas enfim. Eu acho que é isso, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou me despedir, agradecer de novo. Eu quero muito um dia ver de novo o Super Sentai. Eu quero que essa franquia volte pra minha vida. Poxa, o Super Hero Time, cara. Kamen Rider e Super Sentai. Kamen Rider vai ficar sozinho agora. Tudo bem, tem o Gavan, o Project Red, mas a gente sabe que não vai ser a mesma coisa. Se eu, porventura, acabar assistindo o Gavan, eu faço um vídeo sobre. Vou fazer depois um vídeo falando de Gozyuger, né? Sem ser falando de como o Super Sentai impactou a minha vida, né? Acho que esse vai ser o título do vídeo, inclusive. Enfim, faço um vídeo depois sobre Gozyuger. Se eu ver o Gavan, faço. Mas Kamen Rider vai ficar sozinho agora, no Super Hero Time, praticamente, pelos próximos anos. Então o Super Sentai tem que voltar. Pô, o Kamen Rider de 2026, o sucessor do Zets, não vai passar junto com o Super Sentai. O de 2027 também não, o de 2028 também não. A comemoração de 10 anos da Reiwa não vai passar junto com um Super Sentai. Um dia vai chegar aos 55 anos de Super Sentai, em 2031. E aí? Não tem Super Sentai. Poxa. Bom, a gente precisa de Super Sentai de volta um dia. Eu espero que volte, realmente. Eu zoei, tá ligado? Super Sentai vai acabar, kkkk. Sabe? Zoei os meus amigos, minhas amigas que são fãs de Super Sentai.
Mas, pô, sabe, óbvio, todo mundo sabe que foi importante pra mim também. Hoje mesmo a gente tava conversando, que se não fosse Super Sentai a gente nem se conheceria. Mas é isso. Eu agradeço muito a Super Sentai, né? Em especial as séries que eu acompanhei semanalmente durante os últimos 6 anos. Kira Major. Não, Machine Sentai Kira Major, Kikai Sentai Zenkaiger, Avatar Sentai Dawn Brothers, Osama Sentai King Yoger, Bakuaga Sentai Bunbunger e por fim, e não menos importante, Number One Sentai Gozyuger. Uma série que tem os seus problemas, mas nesse último ano que aconteceu ainda uma mudança grande na minha vida, teve ali pra eu assistir, maratonar e me irritar, me divertir, eu xingar a série, eu me divertir com a série, tava ali, né, Gozyuger, eu tive altos e baixos. Eu dou um 7 assim pra Gozyuger, 6, 7, sabe? Depois eu faço um top direitinho, tá? Então é isso, agradeço a você que ouviu esse vídeo, né? Me ouviu falando aqui um pouco sobre minha vida com Super Sentai. A gente se vê na próxima. Eu não sei quando eu vou fazer vídeos de novo, né? Tem muito tempo, tem 1 ano já que eu não faço vídeos, mas espero ver vocês em breve, assim como eu espero ver Super Sentai em breve. Então, até logo. Tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que você tá vendo. E é isso. Eu tenho uma gratidão eterna por Super Sentai, eu agradeço muito mesmo, de coração.